Jerusalén Celestial Televisión, hablando de Jesús para tú. Graça e paz. Quero agradecer a você que permite que eu entre lá para levar apoio para o Senhor através deste vídeo. Isaías 53, verso 1 em diante. Quem deu crédito à nossa pregação? E quem se manifestou, e a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subido como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência, nem formosura. E olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos, para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, de dor experimentado nos trabalhos. E como um de quem os homens escondiam o seu rosto, era desprezado, e não fazia dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si e nos reputou por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andamos desgarrados como ovelha, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca, como um cordeiro ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus criadores. Ele não abriu a pressão e do juízo, foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi contado da terra dos viventes, pelas transgressões do meu povo foi ele atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios e com ricos na sua morte, porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia o Senhor agradou ao moído, fazendo enfermo quando a sua alma se puser. Louvado seja o nome santo do Senhor. Queridos irmãos ouvintes e irmãs, olhando algumas películas, alguns filmes que mostram um pouquinho do sofrimento do nosso Senhor. Sabemos que o sofrimento que ele sofreu, meus amados irmãos, é muito maior, foi muito maior do que esse que mostra os filmes que vemos nas películas. Não se compara o sofrimento que aquele homem santo, justo, sofreu por causa de você e por causa de mim. Porque o castigo que ele sofreu foi muito grande. Ele foi moído, ele foi massacrado, ele foi ferido, ele foi humilhado, ele usou uma coroa de espinho, foi chicoteado, foi escarrado no seu rosto. O zombaram do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não faziam caso algum dele, mas tudo isso ele sofreu por amar a iniquidade, por amar a uma nação iníqua que somos nós, por amar um povo que não tinha pastor, que andava segundo os nossos caminhos, fazendo tudo o que era errado, segundo a nossa vontade. Ele sofreu as nossas dores, ele carregou a nossa cruz, ele usou uma coroa de espinho por você e por mim. E muitas vezes a humanidade não para refletir no sofrimento que o Salvador passou como homem, sendo Deus encarnado, sendo a pessoa do Senhor Deus em carne, através do seu Filho. Sofreu, chorou, passou fome, teve sede lá no Gólgota, foi desacreditado pelos seus irmãos e por os judeus incrédulos, foi quando ela morrer numa cruz ou no madeiro, numa estaca de tortura, somente para salvar a mim e a você. E muitas vezes
Nós não valorizamos este sacrifício vicário feito por Ele. Nós não valorizamos a dor que Ele sofreu, as chicotadas que Ele levou nos seus ombros, nas suas costas, que eu arrancava a carne, deixava em carne viva, que eu sangrava, ou quando eu sentia o Salvador por todos nós. Era forte o suficiente. Porque se ele, meus amados irmãos, comum, ele não teria resistido às chicotadas, ele teria morrido ali mesmo, mas como ele suportou a chicotada, ele foi moído, teve sobre derramada a ira do Todo-Poderoso, seu Pai, por causa do pecado da humanidade, por causa das nossas iniquidades. Ele foi moído, mas como ovelha muda foi levado ao matador e não proferiu palavra de maldição contra aqueles que o feriram, que o massacrava, que o batia, que o zombava de jeito nenhum. Antes pediu para que o Senhor Deus o perdoasse, dizendo: Pai, perdoa porque eles não sabem o que faz. Que amor é esse, amados irmãos? Capaz de perdoar os seus inimigos, capaz de perdoar quem lhes bofeteava, quem lhe batia, quem lhe chicoteava, quem tinha o prazer de bater, um homem santo, um homem justo, que não tinha cometido nenhum pecado, nem palavra alguma de engano encontrou em sua boca, mas foi condenado a morrer por causa de um sistema religioso, por causa de ganância, por causa de uma inveja, por causa de um poderio dos fariseus, que o levaram à morte, que o entregaram a Pôncio Pilatos e a Herodes, que o executado em um madeiro, crucificado para a unidade perversa. E no dia de hoje, muitos ainda, todavia por seus pecados, com sua rebeldia, com sua falta de amor, com sua falta de união, estão a matar outra vez, estão a crucificar o Senhor na cruz, estão a chicotear ele outra vez com seus pecados, não se convertem nos seus maus caminhos, valorizam o sacrifício que ele fez, a dor por eles lá no Calvário, lá no lugar da caveira. Continuam pecando, continuam andando para a porta larga, rejeitando o sacrifício do meu Salvador. Daquele que é santo, daquele que é rei sobre rei, daquele que foi morto, mas morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia e reina em glória. Está entronizado à direita do Deus Pai Todo-Poderoso. Ele venceu a morte, ele venceu o inferno, ele venceu a dor. Agora aqueles que o mataram, aqueles que o zombaram, aqueles que o chicotearam, um dia, meus amados irmãos, vão ter que estar diante dele para ser julgado pelo seu. Aí saberão quem era o Filho de Deus, aí saberão quem era o verdadeiro rei. Pilatos, Herodes, Caifás, Anás, tantos outros que o condenaram, as testemunhas que o acusaram de agitar a cidade, pagar, irão ser julgados naquele dia. Aqueles que não aceitam ele como Salvador, que rejeitam, que o zomba dele, que o duvida dele, irão ser julgados um dia pelo próprio Rei dos Reis, como está escrito lá no livro de Apocalipse, o grande no branco, ou o juízo final. Todos nós seremos julgados pelas nossas iniquidades, pelas nossas obras, onde está registrado tudo aquilo que você e eu fazemos. Quando rejeitamos ao Senhor, porque rejeitamos ao Senhor, obedecemos a sua palavra e desfazeremos julgados. Pois valoriza o Calvário, entrega teus caminhos, confia nele e o mal fará, porque ele morreu por você, dando a sua vida, para que a sua liberdade, para que você fosse liberto da condenação eterna e do reino da... Por isso ele fez a alma, por amar, terrível pecador, a mim que é pecador, terrível. O Senhor nos amou, o Senhor sofreu a nossa dor, foi massacrado, como o cordeiro não abriu a sua boca, para nos garantir perdão, salvação. Que Deus abençoe a tua vida, em nome do Senhor Jesus. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative a notificação aqui no YouTube, notifique assim que eu colocar vídeo. Venha ser compartilhando esse vídeo para o maior número que você puder. Shalom Adonai, que a paz do Eterno reine em nosso coração. E que possamos valorizar aquilo que Jesus um dia fez por nós na cruz do Calvário, se entregando por nossa alma, para nos salvar do reino das trevas, para nos trazer para o reino da luz e caminhar. Você está na luz como ele está na luz. Lembre, Jesus está voltando e não tarda. Prepara a igreja a encontrar com o noivo nas alturas. Deus abençoe, fique na paz e até o próximo vídeo, assim Deus Pai permitir. Então, Adonai Baruch Shem.